Capítulo 1, versos 9, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, irmãos, como é de conhecimento dos irmãos, esses versos de Apocalipse, essa parte histórica desse livro apocalíptico de João, escrito mais ou menos no ano 96, entre 96 e 100 da era cristã, depois de Cristo. Foi num período turbulento, um período difícil para a vida da igreja, porque quando no ano 70, que Jerusalém foi destruída, quem conta isso com todos os detalhes é o historiador hebreu Flávio Joséfo. Os romanos passaram a entender nitidamente que os judeus e cristãos, eles não eram a mesma coisa. Até então eles consideravam seita do judaísmo, fazia parte, uma das seitas do judaísmo. Mas depois da destruição de Jerusalém pelo general Tito, eles começaram a visualizar que havia uma grande diferença, e então os judeus, eles passaram também a se aproveitar disso e denunciar aqueles cristãos. E então começa as grandes perseguições a nível imperial. O Coliseu Romano, por exemplo, estava sendo construído na década entre 70 e 80, e é inaugurado pelo general Tito, que foi eleito imperador por 3 anos, e Vespasiano dá continuidade nessa perseguição a nível imperial aos nossos irmãos que eram lançados nas arenas de Roma como diversão àquele povo. E diante de tantas perseguições, o Domiciano, aqui no ano 95, decidiu exilar o nosso irmão João, o apóstolo, dos filhos de Zebedeu, discípulo de Jesus, um dos mais novos. O imperador era cruel contra os cristãos, pois se recusava a adorar a figura do imperador. Nós sabemos, historicamente, que os imperadores, eles eram mulher de muitos homens, homem de muitas mulheres, e também que reivindicavam para si a adoração. Então, os cristãos representavam uma ameaça, porque todos nós temos um Senhor. Todo cristão, ele tem um Deus que reina, aquele que está sobre o trono, aquele que está reinando, governando sobre o universo. E tendo essa figura de Deus, desse Deus que está reinando, que eles consideram que é um rei, é o rei dos reis, Senhor dos senhores, é inadmissível manter esse povo vivo. Esse povo é uma ameaça ao nosso império. Então ele foi desterrado na ilha de Patmos, uma ilha grega, ali no mar Egeu, e servia ali para se isolar bandidos de alta periculosidade. João, como ele bem escreve, ele diz no verso 1 que era o servo do Senhor Jesus Cristo, o escravo do Senhor, que estava ali pronto, disponível para sofrer pelo Senhor. E o próprio João era reconhecido pelos pais da igreja como a última autoridade apostólica ainda vivo. Todos os outros tinham, em sua maioria, martirizados, tanto Mateus como João, Pedro, que nós conhecemos bem aí um pouco de como foi a crueldade, como foram tratados os nossos irmãos. Só João gozou desse privilégio de poder estar em Éfeso, depois desterrado em Patmos, depois liberto para ali falecer de velhice.
Mas aí, irmãos, os cristãos aí eram considerados uma ramificação judaica, como já falamos. Por isso, até a revolta judaica, isso ocasionado pelo general Tito, como já falado, tivemos aí essa nitidez, essa diferenciação dos cristãos para os judeus. Então, os judeus exigiram a Roma que se retirassem esses privilégios, e assim toda a proteção que havia sobre o guarda-chuva judaico, ele seria retirado, e assim as perseguições haveriam de um nível muito alto para prejudicar a fé cristã. Então, os judeus de um lado, os romanos do outro, e também as tentações internas, esses três inimigos, vamos dizer assim, eram uma causa principal de serem considerados perigosos e infiéis a todo, porque haviam muitas falácias, né? Os cristãos se reuniam para comer e beber da carne e do sangue de Cristo, figurando aí a Santa Ceia. Então eles eram acusados de canibais, também eram acusados de relações incestuosas, porque eles se relacionavam entre irmãos, segundo alguns interpretavam que eles escondidamente se relacionavam uns com os outros, haviam orgias escondidas, que para o império também, para a religião judaica, era inadmissível. E o pecado também, onde se alastrou as heresias de perdição, fazendo com que se rendessem as pressões e as outras religiões que também assolavam e tentavam contra a igreja do Senhor. Bom, irmãos, falando em sofrimentos, nós vamos tratar aqui em todos esses versos que acabamos de ler, sobre as reações em meio aos sofrimentos. E um comentarista, Rusby, diz assim: quando estamos tranquilos quanto ao futuro, temos estabilidade no presente. O próprio João, sob o poder de Roma, sofria sob o poder de Roma, de modo que este é um livro marcado, nascido da aflição. No verso 9, ele vai dizer assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Ele diz aqui, irmãos, ele sendo uma autoridade apostólica, ele não se apresenta, ele não fala que olha, eu sou o apóstolo João, então o que eu falar aqui é lei, viu? Vocês têm que acreditar, porque eu sou o apóstolo, eu sou o grande, eu sou o poderoso chefão aí, que está comandando vocês, o último apóstolo. Não, ele se iguala, se identifica com todos aqueles irmãos que estão em constantes sofrimentos naquela época tão sombria para a vida da igreja. O apóstolo João, ele se coloca como um escravo, como um servo, como aquele que está disponível para ajudar, para auxiliar e se identificando com aqueles irmãos. Ele disse também que é companheiro. Esse companheiro, é interessante que essa palavra é aquele que leva as cargas, aquele que anda junto, ombro a ombro, sofrendo as mesmas penas que aquelas pessoas estavam sofrendo. Eu estou levando junto com vocês essa carga. Não é à toa que o próprio Paulo disse em Gálatas capítulo 6, que levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então esse ser companheiro era estar disponível, estar disposto a junto com o outro sofrer as mesmas tribulações, as mesmas dores, e assim poder cumprir essa lei de Cristo, esse mandamento do Senhor, um mandamento mútuo. Então, ao empregar essa palavra, João enfatiza que participa juntamente com os cristãos da Ásia Menor das tribulações no fim dos tempos, que desde a ascensão de Jesus dá-se início ao fim dos tempos.
e Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, chegou na hora certa, numa hora de muita aflição, mostrando a esperança das nações, a esperança dos povos, a esperança que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, que possivelmente consistia de exílio, encarceramento, exclusão social, calúnias, pobreza, exploração econômica, violência e a constante ameaça, as ameaças judiciais. Então, todas essas circunstâncias circundavam a vida da igreja. Ele diz que é irmão e companheiro em quê? Na tribulação. Tribulação significa literalmente pressão, algo que está sendo esmagado, pressionado, algo que está sendo inibido, querendo ser aí sofrimentos intensos. Então o apóstolo João, ele sabe muito bem o que aqueles irmãos estavam passando e por isso se identifica com eles. Estamos juntos nessa pegada, porque nessas tribulações nos importa, como disse o apóstolo Paulo, entrar no reino de Deus. E aqui em seguida ele vai falar: nós somos companheiros na tribulação, também no reino, ou seja, nós temos um Senhor, um Rei que é dono, e quanto esse reino é um reino que já está em nós, que já está entre nós, que já governa em nosso interior. Vindouro, é um reino vindouro, e o reino definitivo, que ele vai desenrolar esse reino com as suas visões que ele recebeu do Senhor, vai mostrar ao longo do livro do Apocalipse, da revelação de Jesus Cristo, que esse reino aí vai ser consumado e o Senhor já estará plenamente, nós e Ele. Quanto mais esse reino definitivo se aproxima, mais as tribulações intensificam. E ele vai dizer também na perseverança. É marcante como ele fala aqui, perseverança, em que é a mesma palavra que é usada lá em Romanos 12, em que diz: sede pacientes na tribulação. Ele faz esse trocadilho em que essa pacientes na tribulação e essa perseverança, a mesma palavra, em que o indivíduo ele pode estar sofrendo o que for, ele pode estar padecendo qualquer espécie de afronta, tribulação, qualquer circunstância, ele se torna uma pessoa indestrutível espiritualmente, ele espera inabalavelmente, ele cumpre firmemente as suas responsabilidades no reino de Deus, no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é que produz essa perseverança nele. Não é à toa que temos aí bem desenvolvida pelos reformadores a doutrina da perseverança dos santos. E aqui, queridos, ele mostra a todos eles, todas aquelas pessoas, que é possível vivenciar intensamente em comunidade, sofrendo juntos, porque do Senhor é a nossa vida, é o nosso propósito e tudo por aí vai. E ele continua dizendo que por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse é o ponto. Qual é a causa? Não era por causa de escândalos, não era por causa de seus pecados, não era por causa de nada relativo a eles, mas tudo por causa de Cristo. Lembra lá que o apóstolo Paulo, enquanto estava cheio de fúria, indo até na estrada ali de Damasco, enquanto o Senhor encontrou-o e disse: Saulo, por que me persegues? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, por causa também da sua verbalização do Evangelho e por causa da vivência do Evangelho, causava um certo impacto, um certo incômodo nas questões pecaminosas que circulavam
todo aquele império, todos aqueles judeus, enfim, irmãos, tudo isso por causa da palavra de Deus e do testemunho. E é interessante que essa expressão repete-se em Apocalipse 7 vezes. 4 vezes se repete palavra de Deus e testemunho junto, e palavra, por causa da palavra de Deus, 7 vezes, indicando aí essa intensidade em que a igreja vive, sendo aperfeiçoada por essa palavra, e por causa dessa palavra, sendo maltratada e perseguida no mundo. Então, convinha disponibilidade. Bom, no verso 10, ele vai dizer aqui: ilha de Patmos, achei-me em espírito no dia do Senhor. Sim, ainda no verso 9, na ilha de Patmos ainda, né? Paulo não, o apóstolo João, naquela ilha tinha cerca de 15 quilômetros de comprimento, mais ou menos. Ele foi ali exilado, provavelmente estava solto, provavelmente gozava de uma certa liberdade, e é o que alguns escritores do segundo século, alguns dos pais da igreja, que comentam sobre isso. E ele foi liberto no ano seguinte pelo imperador Nerva, e sendo libertado ele voltou a Éfeso, mas isso aí é um discurso para em outra ocasião. O dia do Senhor, ele fala aqui no verso 10, ele estava orando a Deus no dia do Senhor. Daqui não é dia escatológico, dia do advento, da segunda vinda de Jesus. Ele está falando do dia do Senhor, do domingo do Senhor, dedicado ao Senhor. Ele estava buscando a Deus em oração, buscando de Deus respostas naquelas situações, e ali ele recebeu em espírito. O texto vai dizer aqui no verso 10, achei-me em espírito, ou no espírito, o dia do Senhor, e ali ele estava orando movido pelo Espírito de Deus, com todos os seus sentidos ativos. Por isso, por causa desse versículo, é que Apocalipse, em sua maioria, vai ser interpretado simbolicamente. E ele foi arrebatado para receber as revelações sobre as 7 igrejas e o futuro da igreja no mundo, e a vitória de Cristo sobre seus inimigos, bem como o fim de todas as coisas e a continuação do reino eterno com o nosso Senhor Jesus. Uma voz forte por detrás dele, uma voz forte como de trombeta, fala. Provavelmente era a voz de Jesus, do Jesus ressurreto, o Jesus juiz, que ele vai descrever do versos 13 até o 20. Nós não vamos entrar aí seria mais umas 4 horas para falar sobre esses versos todos, mas ele está falando dessa voz, desse megafone, literalmente aqui, megafone, lembra o toque da trombeta. O último anjo vai tocar a trombeta para a volta de Jesus. Trombeta também tem um significado muito atrelado à reunião pública, seja para festas, seja para o exército se preparar. Então, trombeta lembra muito isso. Ele compara a trombeta, por conta também, devido a esse conhecimento de sua vida, na vida judaica. No dia que Cristo virá, será tocado o tal instrumento. No verso 11 ele vai dizer também que escreve o que vês. Essa voz é a voz do Senhor. O dono manda escrever por cerca de 12 vezes nesse livro. 12 vezes. Escreve o que vês, escreve o que você está vendo. Escreva, João, esteja atento a tudo que está acontecendo, que eu estou lhe mostrando. Escreve tudo isso aí. Envia às 7 igrejas. A mais próxima, irmãos, era Éfeso. A igreja de Éfeso ficava a uns 60 quilômetros da ilha. Provavelmente João precisou de algum amanuense, de mensageiros,
e levar aquelas cartas escondidos para a igreja de Éfeso e para todas as outras na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Havia outras igrejas em outras cidades, mas é nítido que a mensagem era para servir de exemplo para todas as outras restantes do mundo. Pela expressão que se repete 7 vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só até aqui. E vamos aprender com o apóstolo João quais são as nossas reações que precisamos ter diante das nossas adversidades. O que podemos aprender com essa passagem bíblica? Tem muitas verdades aqui que precisamos se atentar como cristãos livres e como cristãos perseguidos. Só lembrando, todo autêntico cristão, ele é perseguido pelas trevas, pela iniquidade, pelas pessoas, até pelos familiares. O autêntico cristão, ele infelizmente sofre com isso, pode até não saber, mas a palavra de Deus confirma tudo isso. Se formos caminhar pelas Escrituras, nós vamos ver tudo isso confirmado. Mas o que varia é a intensidade dessas perseguições. No Brasil, nós gozamos de uma liberdade. Na Colômbia, 30º na classificação pelo Portas Abertas já. No interior da Colômbia, por causa das Farc, já não goza de certa liberdade, pastores são assassinados. México também, por causa do narcotráfico, que sequestram, assassinam líderes cristãos que estão tirando pessoas do mundo das drogas, e aqueles cartéis assassinam. Então está no 38º lugar a nação mexicana aqui na América Latina. Não estou falando de Oriente Médio, de Coreia do Norte, nada disso. Todo autêntico cristão, ele é perseguido sim, dependendo da intensidade em que é operado naquele lugar. Nós começamos a classificar esses níveis, graças à informação aí do Portas Abertas. Bom, o que podemos aprender? Em primeiro lugar, identificação. O apóstolo João, ele se coloca como servo, como escravo, juntos levando a mesma carga, e confirmando em Atos 14, 22, que Paulo nos confirma que todos vão entrar, nos importa entrar no reino de Deus, através de muitas tribulações. Aquele irmão, ele não se colocou como superior aos outros, ele se mostrou escravo, e precisamos nos importar com os sofrimentos dos nossos irmãos, em contextos de sofrimentos, interceder por eles. Precisamos nos lembrar, irmãos, nós lembramos aqui oficialmente, uma vez por ano, mas durante o longo da vida, se importe com essas pessoas, procure notícias, procure saber, esteja informado, porque muitas vezes reclamamos das nossas situações diárias, que em comparação com a situação que eles sofrem, é fichinha. Os nossos sofrimentos aqui, nós sofremos de acordo com a nossa capacidade, sim, mas, irmãos, precisamos nos importar com aqueles que o Senhor quer nos usar para auxiliá-los de uma certa forma. Então, para isto acontecer, eu preciso me identificar com aquele cristão paquistanês, com aquele cristão indiano, com aquele cristão norte-coreano, e por aí vai. Precisamos nos importar em interceder, em entrar em contato de alguma forma, até o Portas Abertas, a missão A Voz dos Mártires, tantas organizações que trabalham em prol dos cristãos perseguidos. Eles têm campanhas em que você pode voluntariamente se cadastrar, pode enviar cartas e por aí vai. Então, temos muitos meios hoje, graças a Deus, pela tecnologia avançada, que podemos ter sim
esse acesso, e principalmente pela oração e pela súplica, se lembrando no dia a dia, nas orações, nas intercessões, em seus lares e quando estiver no seu quarto com o Senhor. Procurar organizações que atuem em favor dos perseguidos, enviar suprimentos, procurar de alguma certa forma fazer isto. Por quê? Porque eu me identifico, há uma identidade no reino e que me faz, não é ajudar, mas participar daquele sofrimento. Um exemplo que nós podemos dar biblicamente: Raabe, prostituta, acolheu os espias, correu grande perigo por causa de 2 espias hebreus. Temos também Paulo, recebeu Epafrodito na prisão. Epafrodito foi lá, levou a bênção, né? A bênção espiritual e a bênção material para aquela prisão, para a vida do apóstolo Paulo e quem estivesse com ele ali também, através da igreja de Filipos. Pedro, quando estava preso, a igreja se identificava tanto com as situações, com as circunstâncias, com aquela prisão, orou, e ali Pedro foi liberto milagrosamente por um terremoto e um anjo, e tanto que no resultado nem todos acreditaram que ele estava solto, né? A menina recebeu Pedro, deixou ele lá fora, foi lá contar ao pessoal: essa conversa. Não, ele estava solto, estava livre, porque todos estavam unidos ali em prol daquela causa, daquele sofredor, porque eles estavam sentindo na pele que estavam também sofrendo com aquela prisão de Pedro. Hebreus capítulo 13 diz que nós devemos nos importar, se lembrar, interceder por aqueles que estão presos. Lembrai-vos dos encarcerados, como estivesse como que encarcerado por eles, com eles também. Enfim, irmãos, precisamos aprender com o nosso irmão João, e que ele se identifica, irmão, é companheiro, vamos juntos. Só para lembrar aqui, irmãos, quando finalizar o culto, você pode acessar no YouTube mesmo, Torturado por Amor a Cristo, um filme de 2018, muito bem feito, com base no livro do Torturado por Amor a Cristo, do pastor romeno Richard Von Grand. Ele foi torturado nas décadas entre 50 e 60, durante 14 anos, durante o regime comunista ali da União Soviética. Quando ficou livre das prisões, passou a se dedicar à criação da organização A Voz dos Mártires. Hoje é uma organização mundial, graças a Deus, que como Portas Abertas é a mais famosa em nosso meio, mas tem algumas outras aí que estão também auxiliando cristãos perseguidos ao redor do mundo, a fim de ajudar a igreja perseguida. E diante disso, mobilizou cristãos, de modo que o governo comunista de Nicolau Ceausescu, em 1989, foi o último ano ali do Império Comunista, vamos dizer assim. Em dia 25 de dezembro, ele foi julgado e executado pelo exército romeno, pelo próprio exército, a própria nação, findando assim a era comunista na Romênia. Então, tanto Nicolau como sua esposa eles foram executados, transmitido em rede nacional pelos militares. A igreja estava unida em oração, luteranos, calvinistas, reformados e tantas outras igrejas que foram massacrados pelos comunistas, mas perseveraram firmes no Senhor, mesmo sendo torturados, até entregar onde estavam os outros cristãos, até negar a Jesus, porque era um estado de religião comunista, de religião ateísta, aliás. E assim, irmãos, você pode pesquisar, assistir, você vai ser impactado por esse filme, apenas 1 hora de filme,
O Richard já faleceu em 2001, mas deixou esse legado, livros e também as suas produções da Voz dos Mártires, produziu esse belíssimo filme. Não aparece tantas coisas de sofrimentos, mas como foi a história, como que se desenrolou na sua vida, na sua trajetória. Em segundo lugar, que podemos aprender com esses cristãos perseguidos, aproveitamento das oportunidades. O João estava orando, ele estava em espírito, ele estava ali contemplando o Senhor no dia do Senhor, ele viu os céus abertos em tempos difíceis que são ao mesmo tempo oportunos. Ele não enxergou dificuldades, ele enxergou que o Senhor estava ali com ele, porque o Senhor havia prometido: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Um dos comentaristas vai dizer que a prisão se tornou uma antessala do céu. Ele aproveitou aquela oportunidade naquela vida, talvez fosse a última. Estava orando ali a Deus, buscando ao Senhor. E ali ele se mostrou resiliente, se mostrou perseverante em que amar ao Senhor acima de qualquer fronteira, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer situação. Os templos podem estar fechados, mas os céus estão abertos, a fim de adentrarmos na presença de Deus, e assim Ele nos ouça e graciosamente opere em nossas vidas, firmando os nossos passos na sua palavra. Um dos textos de Apocalipse capítulo 2, lá que ele escreve para Esmirna, que é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se o cristão ele não é fiel durante a sua vida, muito menos será na morte. E nós aprendemos com esses irmãos, ser fiel em vida, dos negócios, em casa, na vizinhança, em todo e qualquer ambiente, na igreja, em qualquer local onde Deus me colocou, diante dos sofrimentos, deixar o Senhor operar em nós pelo seu Espírito, e podemos chamar isso de resiliência inteligente, poder suportar e superar sabiamente as dificuldades e sofrimentos, circunstâncias diferentes no Senhor. Não se entregar aos problemas, mas fazer disso uma oportunidade, aproveitando para o Senhor. Irmãos, me permitam um testemunho pessoal. No ano de 2007, fui convertido ao Senhor, de um estilo de vida totalmente longe de Deus, totalmente afastado do Altíssimo. Minha família não era cristã, nem nada, mas no primeiro ano de vida, foi um ano assim que eu considero um dos anos mais difíceis da minha história, da minha vida. Aos 16 anos de idade, um relacionamento muito conturbado com meu pai, morava com ele, no bairro de Santo Amaro, aqui no Recife, e descobri que ele não gostava, aliás, odiava crentes. Eu não sabia disso, né, porque não era crente, não sabia dessa face da vida dele. E naquele ano de 2007 até meados de 2009, foram muitas intensas perseguições por parte dele, para impedir que eu servisse a Jesus. Só para você ter uma ideia, ele me impedia, às vezes, de orar. Não queria que eu estivesse de joelhos, não queria que eu tocasse na Bíblia, e ali se intensificou. Mas haviam cristãos, meus pais na fé, Luziária e Emanuel, casal abençoado, vizinhos na época, ali me ajudavam. Aquele novo convertido, sendo perseguido, maltratado no seu próprio lar, só pelo fato de ser cristão. E culminou numa perseguição tão grande, em que ele puxou
uma arma branca, uma faca, e assim me expulsou de casa. E ali, irmãos, eu ficava meditando naquilo, mas como assim, Senhor? Sendo tão dedicado, já gostava de evangelizar, de ganhar os amigos para Cristo, mas olhava aquilo ali, mas outros começaram a me orientar no seguinte: olha, você está sofrendo isso, é por causa do Senhor, o Senhor está te amadurecendo. Uma linguagem que usaram é no carbureto, amadurecendo rapidamente, porque o Senhor tem coisas grandes para operar na sua vida ainda. Mas ame seu pai, ele é seu pai, seu progenitor, que Deus lhe fez nascer na família dele. E assim, irmãos, impactado com aquilo, passei a amar o inimigo. E ali ele precisou, um certo tempo depois, ser socorrido. E quem socorreu? Fui eu lá novamente, levei ele para o hospital, lá para a casa de uma tia minha, para estar cuidando dele. E depois que passou todas essas coisas, o relacionamento está uma maravilha, graças à graça de Deus, porque Ele foi quem fez isto. Então, as perseguições, irmãos, os sofrimentos não são para nos destruir, são para nos aperfeiçoar. Precisamos aprender essa obediência nos sofrimentos. O próprio texto de Hebreus diz que Jesus aprendeu padecendo. E assim, queridos, nós precisamos ser imitadores do nosso Senhor Jesus, aproveitar as oportunidades e ser luz em meio a essas trevas. E ainda as perseguições na Romênia, depois do comunismo, agora são os ortodoxos que ditam o que os outros podem ou não podem. Hoje a Romênia, com 87% da população, nominalmente falando, que são ortodoxos, mandam em tudo. Cristão, protestante ou reformado, qualquer espécie de protestantismo, não pode adentrar em hospitais, presídios, fundar igrejas, por causa do domínio e da perseguição de uma dita religião cristã. Então é motivo de oração, e somos protestantes, menos de 2% da população romena. É motivo de oração. Bom, irmãos, em terceiro e último lugar, nós aprendemos aqui com nossos irmãos, inclusive João, a disponibilidade para o avanço do reino. Escreva, o Senhor mandou João escrever, e João escreveu. Escreva 12 vezes. João tinha aproximadamente, irmãos, 100 anos, 90, entre 90 e 100, está na casa dos 100 já. João já era bem idoso, mas tinha graça e disponibilidade de servir ao Senhor. Mesmo limitado, é necessário nos colocarmos como instrumentos nas mãos de Deus, abençoando toda a cristandade. Veja a utilidade de João. Recebeu toda aquela revelação, foi obediente ao Senhor, entregou esses papiros, esses pergaminhos, aliás, com a ajuda de outros conservos, vamos dizer assim, ajudantes, os outros irmãos, e ali todas aquelas 7 igrejas e as demais dentro do império foram abençoadas. E nós, igreja aqui, presbiteriana do Brasil, e todas as demais foram abençoadas por uma disponibilidade de um idoso. Veja que no reino de Deus, nesse mundo contemporâneo, nós vemos que ao chegar à velhice, as pessoas são abandonadas, as pessoas são deixadas para trás, infelizmente, disputas de heranças, brigas, e por aí vai, e os idosos são jogados. Na Europa, para alguns que não sabem,
é onde há um maior índice de abandono de idosos. Um maior índice. Estou abrindo um parêntese aqui por conta dessa vida de João, que já era um idoso, que o Senhor se utilizou da vida dele poderosamente, grandemente a vida daquele homem. E então não há idade para ser instrumento do Senhor e assim ser usado por Ele, abençoando toda uma cristandade, abençoando todos aqueles perdidos. E quantas pessoas foram alcançadas, foram consoladas pela disponibilidade de um idoso. É assim que nós devemos nos enxergar. Todos os cristãos são úteis na questão funcional, nos dons, no reino do Senhor. O Senhor conta, o Senhor não precisa de nós, mas Ele conta, Ele quer que participemos dessa graça, participemos dessa obra missionária, participemos dessa consumação e assim, irmãos, sermos esse efetivo reino de sacerdotes. No capítulo 1, verso 6, e em Êxodo também, 19:6, diz que nós somos o reino e sacerdotes. E é isso mesmo, nós somos aquelas pessoas promovidas pelo Senhor para ser esses coligados para o avanço do reino de Deus, sacerdotes do Senhor a serviço dele e dos nossos irmãos. E assim, queridos, disponibilidade para o avanço do reino de Deus. Se identifique com os cristãos. Esteja aproveitando as oportunidades, bem como se dispondo para o avanço desse reino, bem como esse velhinho, esse saudoso irmão João. E ninguém dava nada por este homem, mas ele se colocou à disposição e foi tremendamente usado por Deus. E é assim que o Senhor quer fazer na sua vida, na sua história, em todas as áreas, circunstâncias em que você for enviado e inserido pelo Senhor da Seara. Que Deus o abençoe. Vamos estar orando nesse momento.